Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tá na hora da gente começar a cantar aquele samba assim: adeus, amor, eu vou partir. Daqui a 14 dias nós já estamos em outra dimensão, tem a teoria das cordas na física quântica, em outra corda, em outro tom. Verônica, boa noite. Boa noite. Preparada para essa desencarnação, reencarnação? Nós vamos desencarnar do Tormentos da Obsessão e vamos encarnar no Trilhas da Libertação. Então é uma alegria muito grande estarmos juntos, mais uma quinta-feira abençoada. Prepara a sua água para ser fluidificada, a minha já está aqui, e lembre-se, você é a pessoa mais importante desse projeto. Com a sua ajuda, nós podemos chegar mais longe. Lembra do CCC. O que é CCC, Falcone? Curte, compartilha, comenta. Para quê? Para que o algoritmo do do YouTube, possa reconhecer que o conteúdo é pertinente e oferecer para um maior número de internautas. Verônica, eu vou fazer então aqui a leitura da lição número 238. Hoje eu vou falar certo do Minutos de Sabedoria, que semana passada eu falei que era do Vida Feliz. E nós vamos ler a lição 238. Seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para aprender piano, não fala em aprender piano, eu estou estudando piano. Instrumento de sopro a vida inteira, agora eu estou dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi. O dedo não encaixa de jeito nenhum. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para aprender piano, há necessidade de horas e horas e horas e horas seguidas de estudo diário. O que é o estudo para o pianista é a perseverança para qualquer outra atividade. Não se deixe arrastar pelo esmorecimento. Reaja com todas as forças que encontrar em seu coração e terá a beleza da vida em redor de si mesmo. Deus Pai de amor e misericórdia, amigos espirituais que nos envolvem nesse instante, aqui estamos com o coração repleto de alegria e de gratidão por esta oportunidade bendita que nos ajuda a compreender melhor a interferência, as intermediações entre o plano físico e o plano espiritual, trazendo para cada um de nós as responsabilidades da atual reencarnação. Agradecemos sempre ao Manuel Filomeno de Miranda, que nos trazendo essas páginas, vem iluminar a nossa jornada, trazendo conhecimento, explicações, nuances que muitas vezes nós nem fazemos noção do que pode vir a ocorrer no futuro, que é a nossa colheita da semeadura de hoje. Por isso rogamos ao Pai que envolva cada um de nós, sintonizados agora nesse estudo, para que possamos apreender essas informações e utilizá-las no nosso dia a dia. Rogando a Maria Santíssima que envolva com seu manto de amor e de luz o nosso planeta Terra e nos ajude a passarmos por estes momentos de transição planetária e que possamos sempre ter a fé e a confiança inabaláveis. Que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Verônica. Estamos na reta final, né? Quase lá na linha de chegada. Hoje, mais uma semana, a gente termina aí esse livro, quanta coisa que a gente aprendeu nele, e temos ainda mais coisas para aprender no próximo. Muita coisa boa que o Filomeno vai trazer para a gente. Se você, internauta, está caindo de paraquedas hoje, aqui pela primeira vez nesta sequência de encontros, que já são 238, nós começamos de trás para frente com os livros de Manuel Filomeno de Miranda. Começamos naqueles dias de reclusão, da pandemia, que eu dava outro nome, mas não posso falar aqui, senão eles cortam a minha orelha, né? Então, uma quarta-feira à noite,
numa quinta-feira à noite, no horário da reunião de mediúnica da FEAC, eu estava em oração e resolvi gravar uma chamada do livro Transição Planetária. Não foi o primeiro, foi Transição Planetária. Não foi isso? Não foi no Rumo do Mundo de Regeneração, que foi aquele que tinha acabado de lançar? No Rumo do Mundo de Regeneração. Transição Planetária, acho que foi o segundo, então. Não é isso? Isso, foi em janeiro de 2021, eu tenho a data aqui. Quanto? Janeiro de 21. Janeiro de 2021. Deus seja louvado. Você está ficando velha, hein, Verônica? Você está ficando velha. 25 a 21, a 22, 23, 24, 25. 4 anos trabalhando. 52 vezes 4, aí vai dar esse negócio aí direitinho. Então, seja muito bem-vindo. Lembre-se de deixar seu nome ou a sua cidade, ou a instituição espírita que você frequenta, se é de Juiz de Fora, não é? Para que a gente possa ir acompanhando e ajude-nos a divulgar. A recomendação dos amigos espirituais é ler cada capítulo pelo menos 3 vezes. E a explicação que os bons espíritos falam é o seguinte: a primeira vez que você lê é uma injeção no músculo, a segunda vez é uma injeção na veia, a terceira vez é na medula, quer dizer, integra mesmo. A Verônica vai então fazer a recapitulação do capítulo 20, nós estamos hoje no 21, que foi o Terapias Enriquecedoras, quando o Manuel Filomeno de Miranda conheceu um novo personagem, um médico europeu, que pelo nome tudo leva a crer que é francês, né? O nome dele é bem francesado, pelo menos tem que fazer biquinho para falar o nome dele. E depois nós entramos no capítulo de hoje. É com você, Verônica. Então, no capítulo anterior, o Manuel Filomeno de Miranda é então apresentado pelo Alberto, né, que já é companheiro dele lá no Hospital Esperança, ao Dr. Orlando Messier, para aprofundar nos assuntos relacionados aos distúrbios mentais. Esse médico acredita na força terapêutica do trabalho, da dança e da oração. Ele dá uma explicação maravilhosa, vale a pena marcar bastante no livro essa passagem. Ele explana todo o seu conhecimento com respeito ao resultado benéfico que, principalmente, a oração proporciona a cada um de nós. E, em seguida, o Manuel Filomeno de Miranda vai perguntar ao Dr. Orlando sobre os fármacos antidepressivos que nós temos na atualidade, né? E ele afirma que o medicamento é criado para ajudar e que pode ter um efeito positivo ou negativo, dependendo de quê? Da estrutura orgânica de cada ser que vai fazer o uso daquele medicamento, sendo uma coisa muito particular, muito individualizada. E que existem outras psicoterapias também variadas que oferecem bons resultados ao tratamento depressivo. E aí eles chegam depois à porta de entrada de uma enfermaria, porque toda essa conversa foi no trânsito de um lugar até o outro, e o Dr. Orlando vai dizer que em cada um de nós encontram-se gravado tanto os valores da saúde quanto os valores da doença. Isso é muito importante para que, se a gente quer ter saúde, ter uma boa, um bem-estar, uma disposição, começa tudo interiormente, né? É como a tecla aqui do Caps Lock do seu teclado, se você tiver no computador. Se você apertar ela, todas as fontes vão sair maiúsculas. O nome todo vai sair maiúsculo. Se você clicar de novo, as mesmas fontes passam para minúsculo. Sentido figurado, as letras maiúsculas são saúde. As letras minúsculas são doença. A Verônica pode me perguntar: como é que você está, Falcone? Eu posso responder assim: estou bem, legal, pronto porque deve é. Posso falar assim: estou bem, Verônica, está tudo certinho. O tom de voz muda, a expressão facial muda, quer dizer, um é o letra maiúscula, outro é letra minúscula. Então hoje nós temos o capítulo 238, Experiência em Comum, capítulo 21, Verônica. Isso mesmo. 28 de agosto de 2025, já foi embora meu mês, agora só o ano que vem que volta agosto de novo. Capítulo então, Experiência em Comum. A minha mente, diz o Filomeno, não é a minha mente do Falcone, não, a minha mente do Filomeno, fervilhava. Eu não conhecia essa palavra, não, Verônica, eu falava fervilhava. Eu também. Uhum.
esfervilhava doutrina espírita é cultura, tá vendo aí? A minha mente esfervilhada de novas interrogações que no momento não podiam ser esclarecidas. O conhecimento do doutor Monsieur fascinava-me e a sua naturalidade encantava-me. Enunciava os conceitos com a espontaneidade daqueles que os conquistou pela experiência após larga reflexão em torno da psique humana. Embora já houvesse estado na área dos pacientes agitados, aquela enfermaria era-me totalmente desconhecida. A psicosfera local apresentava-se densa e o ambiente fracamente iluminado, a fim de manter os pacientes na condição conforme se apresentavam. Todos aqueles que ali trabalhavam movimentavam-se em silêncio respeitoso, procurando irradiar tranquilidade e compaixão, que se exteriorizavam por leve claridade que os envolvia, destacando-os na penumbra ambiente. Ouvia-se o ressonar ruidoso dos internos e espaçadamente alguns estranhos ruídos guturais, que poderiam ser gritos e apelos sufocados na angústia que os dominava. Quando nos acercamos de um dos leitos enfileirados em duas ordens, uns defronte os outros, deparei-me com uma cena surpreendente. Sobre a cama havia algo semelhante a um casulo de expressiva proporção, como um envoltório mumificador, ocultando o espírito que se encontrava revestido por essa forma estranha. Já conhecia a ocorrência com Agenor. No entanto, não se consumara totalmente, como a transformação que agora estava diante dos meus olhos. Lembra da lagarta? A lagarta está andando lá no galinho comendo folha, come o tempo todo, come, armazenando energia. Aí ela vira um casulo. A lagarta some. Em volta dela, mais espesso do que ela, forma um casulo. É mais ou menos isso que está aí. Ele está falando mumificação porque aquelas várias faixas que eles enrolavam de tecido de linho, o linho foi descoberto no Egito, foi desenvolvido no Egito, nos processos de mumificação. Então aquele espírito estava assim revestido e, claro, se movia com muita dificuldade, porque numa situação dessa fica difícil de se movimentar. E ele estava então aprisionado ali com fios resistentes que o estavam quase imobilizando. E apertando nesse envoltório que tinha uma coloração cinza e uma estrutura viscosa. A mente, fala então o médico, produz material conforme a sua própria vontade, criando asas para a ascensão ou presídio para a escravidão. Cruz, credo. O irmão Evaldo, que aí ele dá o nome, né, para esse personagem, é prisioneiro de si mesmo. Então era o espírito que estava ali enclausulado por causa daquilo mesmo que ele projetava mentalmente. Não anotamos mais graves anomalias no perispírito. No entanto, ele encapsulou-se em fortes teias mentais degenerativas que o vem retendo desde quando se encontrava na Terra. Olha quanto tempo. Interrompendo-lhe a bênção da reencarnação. Oculto nessa triste forma por vários anos após a viagem de retorno, soa-lhe o momento de iniciar o processo de libertação para o despertar da consciência em torno das responsabilidades que lhe dizem respeito. Então, aquele processo que eles estavam diante ali era o princípio de um processo de libertação, que ainda iria demorar para que ele ficasse realmente totalmente liberto daquela sensação, do casulo, e pudesse vir a voltar a viver dentro de uma normalidade, né? A vida é incorruptível e jamais pode ter o seu curso alterado indefinidamente. O que ele quer dizer com isso? Que o processo que ele vem de desequilíbrio, que é de longa data, mas vai chegar num momento que isso tem que parar. Isso tem que se reverter para uma melhoria. Então, ninguém fica
indefinidamente num processo desse de dor e sofrimento. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus, que é sempre vigilante, a fim de que todos os seus filhos alcancem a plenitude que nos está destinada. E isso é muito confortador, porque a gente viu aqui várias situações muito sofridas, muito tristes, mas a gente sabe que em um momento isso vai ser superado. Silenciando, ele analisou o paciente demoradamente, detendo-se na área cerebral que estava oculta. O seu olhar penetrante alcançava aquele ser infeliz que se escondia de si mesmo e gerara mentalmente o casulo para refugiar. É muito triste, né? Nossa. A pessoa quer fugir de si mesma porque não tem como. Imagina, né? Mateus fala, né? Perdido na confusão de si mesmo. Lembra disso? Isso mesmo. Aí o atendente espiritual, então, que cuidava dele, se acercou prestimoso e explicou que as providências para o ato cirúrgico haviam sido tomadas, estando a equipe aguardando no centro destinado a esse fim. Olha que coisa interessante. Então, no mundo espiritual, existe centro cirúrgico e cirurgias são feitas. Coisa só daqui não, né? Anuindo a elucidação, o doutor Orlando, então, autorizou que o enfermo fosse levado para essa sala, que seria reservada para a cirurgia, para o tratamento, que era especializado e que, como era um tratamento especializado, exigia um lugar especializado também. É brincadeira. Tá. Ele, da parte final, estava o centro cirúrgico, já estavam alguns membros de tratamento que ali deveria ter lugar. E então a gente sabe que ele vai para esse lugar e tem toda uma equipe para ajudar o médico nesse momento ali. Isso que você disse aí de que não há sofrimento eterno está muito, mas muito, muito bem explicado por Allan Kardec no livro que completou agora em agosto, dia 1º de agosto, 160 anos, que é O Céu e o Inferno. Acabou aquela história de que Adolfo Hitler vai sofrer eternamente, Gengis Khan vai sofrer eternamente nas regiões de sofrimento infernais, vamos assim dizer. O inferno é dentro da gente, não é do lado de fora. Quer dizer, cada fruto tem o tempo certo para amadurecer. Agora chegou a vez do companheiro. Apresentando-nos rapidamente ao grupo, o paciente que fora trazido em cama com roldanas, foi transferido para a mesa cirúrgica, iluminada por forte luz que se originava em lâmpadas próprias, qual ocorre nas mesmas circunstâncias da Terra. É o que a Verônica acabou de falar. É um centro cirúrgico. A cirurgia vai ser feita no perispírito. Essa situação, como é que eles estão vendo? Como é que um espírito vê o outro? Através do perispírito. Logo depois de ser proferida por Dr. Orlando uma oração fervorosa, suplicando o auxílio divino, 2 médicos ao seu lado tomaram posição em volta do paciente. Tudo fazia recordar um tratamento cirúrgico conforme os conhecidos no mundo físico. Olha só, o procedimento daqui copia o de lá. Aqui, quando alguém vai passar por uma cirurgia, tem 2 médicos, um de um lado do leito, o outro do outro lado. Ué, mas Falcone, por quê? Porque se um médico passar mal, no intercurso da cirurgia, do procedimento cirúrgico, o outro assume. E o médico que está ali do lado é alguém que tem condições de dar continuidade à cirurgia em qualquer momento, caso o médico alfa, o cirurgião alfa, tenha algum desconforto. Uma queda de pressão, um mal-estar súbito, tudo pode acontecer. Essa semana eu vi um vídeo de um guitarrista tocando numa banda e ele está fazendo um solo, então a atenção vai toda para ele. Ele está fazendo o solo, ele estava do lado do cantor, um pouco para trás, e a câmera traz o guitarrista para o centro da câmera. O cantor some. Ele está fazendo o solo, Verônica, de repente ele cai. Ele cai. Nossa. Aí o pessoal acha que é uma brincadeira, uma coisa qualquer, ele cai no chão com a guitarra e fica. Ele teve um AVC fulminante no palco. No palco. Isso pode acontecer com um médico cirurgião no centro cirúrgico, no momento de uma cirurgia? Perfeitamente. Por isso é que na sua instituição, se chegar alguém precisando de passe, não entre na sala sozinha com a pessoa para aplicar passe. Pelo menos 2 pessoas.
Um faz a leitura, o outro faz a prece, a imposição das mãos, para que a pessoa não queira tomar passe só com você. E também, caso você tenha qualquer sensação de desconforto, que pode ser fisiológico, não tem que ser por influência de um espírito que está perturbando a pessoa, ligado à pessoa, tem alguém que dá continuidade. Tudo fazia recordar um tratamento cirúrgico, conforme os padrões conhecidos no mundo físico. Havia dois médicos, o instrumentador, o anestesista, que permaneciam concentrados, irradiando energia calmante que se direcionava para o chakra cerebral do adormecido, e dois outros enfermeiros auxiliares que aguardavam instruções. É um centro cirúrgico no além, gente. Neste momento, percebi que o paciente encontrava-se sob a ação hipnótica de uma energia que lhe chegava como ressonância psíquica e que o mantinha na estranha autopunição. Compreendi que, mesmo naquele caso, estava diante de um processo obsessivo à distância, que deveria ser interrompido com muito cuidado, como alguém que vai tirar um tumor numa área de grande periculosidade no corpo, seja por esse ou por aquele motivo. O anestesista acercou-se mais e começou a aplicar bioenergia dispersiva na área do chakra coronário, onde se adensavam os campos de magnetismo perturbador, como se podia depreender pela coloração escura que estava condensada naquela região. À medida que eram aplicados os recursos libertadores e diluídas as sucessivas camadas que cobriam a região, interrompeu-se-lhe o fluxo exterior e o paciente agitou-se por alguns segundos dentro do envoltório confrangedor. Foi a vez do Dr. Orlando, utilizando-se de uma lâmina semelhante a um bisturi a laser, tentar cortar os fios superpostos uns e interpenetrados outros para alcançar a cabeça do enfermo. A delicada tarefa era feita com perfeição, cortando-se os mais viscosos exteriores e adentrando-se naqueles que se encontravam consolidados internamente. Quer dizer, foi um corte de fora para dentro. O cirurgião auxiliar, utilizando-se de uma pinça própria, mantinha aberta a pequena cavidade enquanto era aprofundado o corte. Isso chama-se separador, né? Para ampliar a área do campo cirúrgico. Que processo delicado, né? Delicado. Muito delicado, né? E à medida que se fazia essa incisão, aqueles fios grosseiros desmanchavam-se e se transformavam em um líquido nauseabundo que escorria pela carapaça e pela mesa, caindo no piso. Os enfermeiros vigilantes recolhiam esse líquido com vasilhames especiais, mantendo a asepsia do ambiente. Essa incisão deveria medir 10 centímetros mais ou menos, tornando-se mais cuidadosa à medida que se acercava do ser espiritual ali encarcerado, porque esse corte ainda não tinha chegado no ser. Todos aqueles fios que estavam envolvendo, então eles estavam cortando para poder chegar ali nele. Logo depois, o outro médico ampliou-a de forma que alcançasse a dimensão de toda a cabeça numa linha reta. Nesse instante, o Dr. Messier começou a bloquear o campo coronário cerebral com algo semelhante a uma atadura, que irradiava peculiar vibração para que impossibilitasse a exteriorização do psiquismo doentio do cirurgiado. Para minha surpresa, fala o Filomeno, constatei que era o próprio paciente quem emitia as sucessivas cargas de energia deletéria que lhe procedia da mente fixada na autopunição. Então, não era ninguém que estava jogando essas energias nele, era ele mesmo, com os seus pensamentos autopunitivos, que estava gerando tudo aquilo. Quando a cabeça pôde ser vista, o Filomeno percebeu que do interior vinham as ondas excêntricas, agora com menor intensidade. Por quê? Porque
parcialmente impedidas pelo tecido vibratório de proteção para evitar a ocorrência de um processo danoso. O anestesista direcionou as mãos para a parte desvelada e começou a aplicar a bioenergia, que se exteriorizava em campos vibratórios de tonalidades azul prateada e violácea, penetrando o cérebro perispiritual e modificando-lhe a coloração escura enfermiça, que era daquele casulo e daquele líquido que estava saindo com essa cor escura. Então, está sendo substituído agora por uma vibração mais clara, mais tênue. Enquanto esse processo se realizava, o Dr. Orlando continuou cortando o casulo da parte superior da testa para baixo, alongando-se pelo tórax e membros inferiores, auxiliado pelo outro cirurgião. Ou seja, a cápsula não estava só na cabeça, era no corpo todo. Né? Eles começaram pela cabeça e vieram fazendo esse corte, essa incisão, para poder tirar tudo. Havia tensão nos especialistas que se encontravam profundamente concentrados no tratamento. Por quê? Porque era um tratamento de gravidade e de emergência. Transcorrida mais de 1 hora, né? Quer dizer, não foi num passe de mágica que a coisa aconteceu, não. Foi aberta toda a cápsula, deixando à mostra o espírito infeliz, que se apresentava com uma aparência hórrida, horrível, esquálido, muito magro, com várias excrescências tumorosas na face e por todo o corpo, como flores despedaçadas e apodrecidas, fazendo-me recordar as enfermidades parasitas que agridem os pacientes destituídos dos recursos imunológicos de defesa orgânica. Então, pelo menos já tinha visto quadro semelhante com aquele. O aspecto era repelente e nauseante. No entanto, se tratava de um irmão colhido pelo vendaval das paixões, que retornava ao lar destroçado pela loucura de si mesmo, mas que nunca estivera ao abandono. Então, mesmo aquele ser, estando numa situação tão deplorável, o amor, o carinho, o cuidado, o acolhimento dos amigos espirituais estavam ali cuidando dele. É a proteção divina. E ele pode ter aprontado poucas e boas, não sabemos detalhes ainda, mas tudo leva a crer que é alguém que também tem mérito. Só de estar na colônia, só de estar no posto Esperança, colônia não, no posto Esperança, é alguém que provavelmente num quadro desse ele fez mais mal para ele mesmo do que para os outros. Mas vamos aguardar. Carinhosamente foi retirado do molde grosseiro. Gente, você já quebrou a perna? Já quebrou o braço? Quando vai tirar, eles pegam aquela serrinha que se encostar na pele, uma serrinha redonda, se encostar na pele, não corta a pele, mas corta o gesso. Aí o que faz? O braço, estou com o antebraço, quebrei. Eles vêm, passa por baixo. E abre aquela gaze, o que é o gesso? É uma gaze embebida no gesso, né? Está tirando camarada de dentro daquela carapaça, daquela casca. É como se ele tivesse engessado. Carinhosamente foi retirado do molde grosseiro que o vestia e transferido para outra mesa próxima, onde o processo de auxílio prosseguiu. Sobre as pústulas foram aplicadas substâncias especiais que eram concentrados de energia asséptica para auxiliar o refazimento dos tecidos decompostos e, apesar de encontrar-se em sono profundo, o cirurgiado passou a gemer dolorosamente. Quando coloca própolis, metiolate, iodo em cima, não arde, é isso. Os procedimentos de recuperação prosseguiam, fortalecendo-o, enquanto os enfermeiros auxiliares retiravam os resíduos morbosos dos envoltórios que o vitimavam. Concluída a intervenção cirúrgica, Dr. Orlando recomendou que se continuassem com os recursos de reenergização a cada 4 horas, tendo-se o cuidado de substituir a atadura vibratória que funcionava como bloqueador da mente em desalinho, a fim de evitar que novos comprometimentos pudessem ser exteriorizados. O camarada passou por uma cirurgia, vai para a UTI. O que eles fazem? Põe um pedestal de lado,
um tubo de soro que a cada 4 a 6 horas tem que ser trocado. Aqui, o soro é aplicação magnética. O trabalho agora seria de despertamento de Evaldo ao primeiro ensejo. Não é agora, não. De modo a conscientizá-lo da necessidade de modificar o direcionamento mental para o próprio bem. Outras recomendações foram feitas e, após uma prece gratulatória, saímos da sala com o hábil cirurgião e psiquiatra. Logo nos afastamos do recinto e alcançamos o amplo corredor. Não pude ocultar o interesse de aprender e lasquei uma pergunta, isso é por minha conta, e indaguei ao médico. Como explicar-se esse processo de encapsulamento que acabáramos de ver? A pergunta que a gente faria mesmo, né? O Filamento está falando. Que levou esse cara a passar por uma situação dessa? Como é que conseguiu fazer um negócio desse? Que olha o trabalho que deu agora para tirar, né? Sem nenhum desagrado, ele esclareceu. E essa frase agora eu marquei no meu livro, porque é fantástica, né? Convém ter sempre em consideração que nós somos o quê? Aquilo que cultivamos interiormente. Se o irmão está nesse processo, sabe lá o que ele andou cultivando intimamente para poder exteriormente o pensamento dele gerar aquilo tudo. E ele continua dizendo, o céu e o inferno, Falcone, falando lá no livro, ó, que o livro fala isso, né? São regiões interiores que habitamos conforme a postura mental responsável pelos nossos atos. Exteriorizando essas preferências psíquicas, consubstanciamo-las em edificações que se tomam sustentadas pelas contínuas ondas do desejo e do interesse. Quando outros indivíduos trazem os mesmos valores, reúnem-se forças que concretizam aspirações, dando lugar a regiões próprias dos pensamentos em ação. Assim, temos as províncias de provas e dores, além do túmulo, tanto quanto aquelas de delícias e de paz. Por quê? Porque os iguais se atraem. Então, essas regiões vão se formar por causa do interesse comum dos seres que ali habitam. Não poucos místicos e médiuns, em processo de desdobramento ainda na Terra, têm sido trazidos a esses sítios, o que deu margem aos conceitos míticos de inferno, purgatório, limbo e céu, de forma concreta com as suas implicações religiosas e dogmáticas. Porque o que eles viam eram regiões que se aproximavam à característica daquilo que a gente entende como sendo o purgatório, como sendo o céu, como sendo o inferno. Cada um vai rotular ou vai explicar de acordo com a sua percepção. Você pediu uma criança para explicar o que é um camelo, ele nunca viu um camelo. Ele vai explicar de um jeito diferente de um adulto, que já tem conhecimento do assunto, que vai ser mais bem explicado com um biólogo que estuda a evolução das espécies. É comum perguntar para as crianças de onde vem o leite, eles falam da caixinha. Porque eles veem o leite sair da caixinha, a resposta é essa, vem da caixinha, né? É óbvio que não existem do ponto de vista material, consoante a propositura da física newtoniana ou linear. Não obstante, multiplicam-se em realidade os campos e regiões de sofrimento, de angústia e de recuperação na erraticidade, da mesma forma que os abençoados redutos de alegria, de paz, de bem-aventurança, conforme prometidos por Jesus no conceito do reino dos céus. Ou seja, tanto na Terra quanto no mundo espiritual, nós vamos encontrar regiões de dor, de sofrimento, de provas e lugar mais de felicidade, de alegria, de tranquilidade. Mas, por enquanto, face ao primarismo que ainda viceja entre as criaturas, os desvios mentais e comportamentais têm projetado e têm dado vida mais a áreas para recuperação penosa do que lugares paradisíacos e edênicos. Aqui ele faz uma referência ao paraíso, né, no Jardim do Éden. E toda vez, então, que a mente vai se fixar em algo, emite vibrações. E essas vibrações se transformam em força correspondente, logrando atender ao direcionamento que lhe é proposto.
No caso do nosso irmão Evaldo, a sua consciência de culpa elaborou um recinto escuro para ocultar a miséria que se entregou, enquanto ele ainda caminhava no proscênio terrestre, ou seja, na reencarnação, na sua anterior e mais recente jornada. Então, ele mesmo se culpou e quis se esconder de si mesmo, gerando esse tipo de pensamento que veio formar todo esse caso. Não é mole, não. É um desafio, mas é um desafio constante para todos nós. É aquela velha frase: diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Pensou? E o Filomeno é uma pessoa experiente, Falcone. Ele mesmo se surpreendeu com a cena. Pensou lixo, transforma-se em lixo. Pensou luz, transforma-se em luz. Fez uma pausa tranquila para ordenar o raciocínio e continuou. Nosso amigo partiu do mundo espiritual com definidos compromissos na área político-religiosa, a que era afeito anteriormente e que não soube corresponder com o valor que deveria ser aplicado. Fracassou várias vezes, gerando situações penosas na fé religiosa abraçada, assim como no campo da política, que submeteu às paixões do dogmatismo e dos interesses inconfessáveis que o caracterizaram. Muito comprometido espiritualmente, preparou-se para novo cometimento e recebeu o aval de seus guias espirituais. Por mais de um decênio, equipou-se de conhecimento e de valores éticos para atuar com elevação nos dois delicados campos. Política é um desafio e compromisso religioso é um desafio. Por quê? Palavras de Jesus: muito será pedido a quem muito foi dado. Então, para Verônica se tornar expositora espírita, ela teve que estudar espiritismo. Eu, Falcone, por exemplo, de vez em quando me pedem, Verônica, não sei se acontece com você, você podia falar sobre o tema tal, 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 tal? Eu digo, posso não. Esse tema eu não tenho nenhuma palestra pronta e no momento não tenho condições de desenvolver estudos para preparar o tema com a competência que se faz necessária. Não, mas é um grupinho de estudo, poucas pessoas, pode fazer um estudo mais simples. Não é assim que a banda toca. Tem assuntos dentro da doutrina espírita que eu, Falcone, não tenho domínio. Você tem domínio de tudo, Verônica, dentro da doutrina espírita? Não. Então como é que eu vou me meter a besta, desculpa a palavra, de falar sobre coisa que eu acho que... Eu acho que a Verônica é brasileira, mas eu não... Tem hora que ela tem um sotaque meio espanhol. Eu acho que ela nasceu em Minas, mas ela não fala uai nenhuma vez, ela fala fósforo, né? Que fala tchê, fala poita. Como é que fica? Então, ou eu sei, ou eu não sei. Para dar minha opinião, eu fundo um falconismo. A Verônica funda um veronismo. Ah, agora, então, pensa bem, um sacerdote, para pegar aquela hóstia e consagrar a hóstia, ele faz um preparo, tudo aquilo. Um monge budista, para sentar em meditação e ficar 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, um ano, sentado, sem levantar, não é num estalar de dedos, não. Tudo tem que ter um preparo. E na área política também, embora muitos entram por outros caminhos, mas a pessoa precisa de ter alguns conhecimentos sobre administração pessoal, social e etc, etc, etc. Muito será pedido a quem muito foi dado. É muito sério. Muito comprometido espiritualmente, preparou-se para novo cometimento e recebeu o aval dos seus guias espirituais. Já li, por mais de um decênio, equipou-se, tal, 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 tal. Quando se acreditou em condições de reencetar a jornada, foi conduzida a um nobre lar espírita, sob a tutela de mãe generosa, que lhe era anjo protetor, a fim de que o Consolador lhe facultasse compreender os compromissos assumidos e a lei de causa e efeito despertasse para o desempenho sagrado da tarefa. Quer dizer, até isso foi facilitado. Ele já cresceu no ambiente espírita. Você cresceu em ambiente espírita, Verônica?
Não, eu também não. Então, nós devíamos pegar o bonde andando, como diz o outro. Mas a religião de onde viemos? Te ensinaram a matar, roubar, prostituir, Verônica? Não. Serviu de quê? Alicerce. Para quando nós topássemos com a doutrina espírita, não estivéssemos cru. Já tínhamos substância para poder entender mais facilmente. Desde cedo, participou com a genitora dos estudos evangélicos no lar, em momentosos encontros de meditação e de intercâmbio, quando os amigos espirituais inspiravam as conversações e direcionavam os interesses da família. Participou das aulas de educação espírita para a criança da época, indevidamente denominadas de catecismo espírita, e mais tarde tomou parte num dos primeiros grupos das mocidades espíritas que se iniciavam no Brasil. Conseguiu destacar-se, exercendo liderança, porquanto para tanto fora preparado. Foi preparado para isso. Simultaneamente, estudava direito. Ai, 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 ai. Bacharelando-se, teve a felicidade de ser convidado por hábil advogado político que o iniciou na difícil conjuntura administrativa do país, na qual conseguiu amealhar expressivos recursos financeiros. Logo depois, consorciou-se com excelente companheira e, enquanto o triunfo batia-lhe as portas, permitia-se o distanciamento da fé espírita. É claro que se justificava como sendo vítima da falta de tempo, escamoteando o constrangimento que sentia de declarar-se espiritista nas altas rodas, nas quais agora se movimentava entre luxos e conceitos mesquinhos. Então, como é que fica? O espiritismo para ele era um freio, era uma luz. E nas altas rodas sociais, uma série de situações de facilidades aconteciam e ele tinha que tomar uma decisão. O tempo, continua o benfeitor, é inexorável e todos passam por ele que permanece inalterado. Gente, manchei o nome de Juiz de Fora. Matei uma pessoa com 10 facadas. Eu manchei o meu nome. O da cidade, não. A cidade pode ser manchada por um avião que cai aí, outras coisas mais. Então nós temos que pensar nisso. O doutor Evaldo, então, proeminente político, esqueceu-se completamente dos compromissos espirituais. No auge do poder, tomado pela avidez desvairada, para o enriquecimento ilícito, as propinas, acompliciou-se com amigos envolvidos em corrupção, e em breve derrapou em terríveis enovelamentos morais. Olha aí, ó. Desviando verbas que deveriam atender necessidades urgentes e salvar vidas, transferindo-as para contas fora do país, nos denominados paraísos fiscais. Verônica, eu estou muito preocupado que o dólar está alto e eu tenho uma fortuna em dólar. Não sei se você tem dólar, Verônica. Não. Eu tenho uma fortuna em dólar e eu não sei aonde que eu aplico essa fortuna, se eu ponho nas Ilhas Malvinas, nem sei onde é que é isso, se eu ponho na Suíça, sabe? Uma fortuna. Eu tenho 2 notas de $1. Uma eu ganhei do meu irmão, outra eu ganhei de um amigo, Laí Ribeiro, me deu uma nota de $1. Então eu estou preocupado com essa fortuna minha de dólar. Gente, a coisa é séria. Sem nenhuma crítica e sem querer apontar o meu dedo sujo para quem quer que seja, olha as barbaridades que nós estamos vivendo nesses dias em termos de aplicação da justiça de forma injusta, aplicação vendo companheiros nossos da política no Brasil e em outros países com fortunas incalculáveis acumuladas enquanto a população está passando fome na miséria. É muito delicado. Precisamos orar mais por eles, porque na hora do encontro com a própria consciência, vamos passar aperto. Eles com os milhões, o Falcone com o que está fazendo com os $2 que ele tem.
cada um na sua situação. Mas vamos acumular créditos, vamos fazer o bem. Eu ainda não consigo deixar de fazer todo o mal que eu fazia antes, mas eu posso diminuir isso e posso, no lugar, diminuindo o mal, aumentar a cota do bem. Não é santidade. Os amigos espirituais falam na FEAC. É sanidade. É com você, Verônica. Tem alguém aqui me chamando. E é o que a gente fala sempre, né? Não, o conhecimento não é o suficiente, porque ele tinha. Não é? Então, olha o que aconteceu. Então, além de ter o conhecimento, tem que ter o discernimento para fazer boas escolhas. Porque o que levou ele a estar nessa situação foi o mau uso que ele fez das suas escolhas. Ou melhor, suas escolhas que não foram boas, foram por caminhos, né, que não deveria ter ido, por isso que ele se encontra aí nessa situação. Nesse interregno, face aos descalabros íntimos, que não ficaram apenas na área dos comprometimentos políticos, que não foi só isso, ele avançou também para os descalabros sexuais. Aí ele então se vincula a antigos inimigos desencarnados que o espreitavam, começando a hospedar psiquicamente hábil manipulador das forças mentais, que passou a comandá-lo vagarosamente até apropriar-se-lhe com relativa facilidade do seu mundo psíquico. Alguém pode perguntar assim, estava dentro da assessora ali, mas quem deu brecha? Foi ele. Quem é que atraiu a companhia? Se ele estivesse no bom caminho, ele estaria blindado para essa ação maléfica de um obsessor. Então é ele que abriu as comportas aí, permitindo, né, a presença desse espírito. Então, quando ele menos esperava, a esposa, sofrida ante a conduta irregular do marido, com a qual ela não concordava, e falava sempre que possível com ele, para que ele mudasse, né, a sua trajetória, ela foi acometida de um carcinoma, que é um câncer, que a vitimou em rápidos meses. Surpreendido pelo acontecimento que ele não esperava, ele começou então a atormentar-se, dando campo à consciência de culpa e procurando fugir de si mesmo. Os valores amealhados de nada lhe valeram, porque não podiam minimizar os conflitos íntimos e a sensação de que a morte da mulher, em condições muito dolorosas, de certo modo, era uma punição à sua conduta irregular. Isso ele mesmo pensando. Como se a divindade se utilizasse de mecanismos mórbidos quais os dessa natureza. Então, na cabeça dele foi assim que funcionou. Está vendo como é que está gerando todo um processo de autopunição, para a gente poder compreender o que aconteceu com ele no início do capítulo, né? Lentamente, ele se afastou da agitada vida mundana, sob a justificativa da viuvez, e apesar de insistentemente convidado pelos comparsas, refugiou-se em pertinaz depressão, que passou a consumir-lhe as metas existenciais, a razão de viver, qualquer objetivo que o pudesse arrancar da penosa situação. A mãezinha, ora desencarnada, envidou esforços exaustivos, nem vou fazer comentário, para arrancá-lo da situação pungente a que se entregou. Mas tudo redundou inútil, porque o torturado começou a perceber quanto a sua avidez contribuíra para a miséria de muitos seres humanos necessitados, os quais deveria defender e amparar através dos mecanismos políticos e da fé espírita que anteriormente esposara. Então agora a consciência está lhe chamando a razão do desvio daquele dinheiro que ele se apoderou. Arrependimento entrou em cena. Lembra do arrependimento, expiação, reparação. Código Penal, capítulo 8º, livro Céu e Inferno. Tentando então ocultar esse drama, o seu inconsciente começou a criar o quê? Uma teia vibratória, que terminou por envolvê-lo, então, sob o direcionamento do adversário espiritual. Os pensamentos dele, junto com esse adversário espiritual, aquela teia vibratória começou a enovelar.
3 anos transcorridos após a desencarnação da esposa, ele sucumbiu em triste ruína humana, negando-se à alimentação e ao tratamento médico, que, embora sob imposição vigorosa da família, não conseguiu tirá-lo do abismo da consciência culpada ao qual se atirara com sofreguidão. Novamente, o psiquiatra vai fazer um silêncio, demonstrando uma profunda compaixão pelo enfermo, para depois concluir. Então, muito triste mesmo. Eu falei capítulo 8º e capítulo 7º, tá? Primeira parte do capítulo 7º, do livro Céu e Inferno, quando a pessoa coloca os pés pelas mãos, como se diz popularmente, ela comete alguma infração, ela passa por 3 partes. Primeiro, pelo arrependimento. Não devia ter feito isso, ele está no arrependimento. Logo em seguida vem a expiação. Ele entrou no alto martírio. Agora ele desencarnou na expiação, passando por essa ajuda, ele vai ter que voltar para os mecanismos da reparação. Reparação. Arrependimento, expiação, reparação. Falcone, cria juízo, abre os olhos. Não é mole não, gente. Errar não é humano. Os amigos espirituais dizem, ainda somos humanos porque erramos. O dia que dentro de nós a quantidade de erro for menor, expressivamente, e a quantidade de bem for maior, potencialmente, nós estaremos começando a criar asas. Sentido figurado, pelo amor de Deus, ninguém vai achar que vai nascer pena em você. Mas nós começaremos a entrar na frequência da angelitude. Da angelitude. Aí nós temos que pensar, olha que situação que esse camarada foi. No livro anterior também, teve lá um político, você lembra? Um camarada, um companheiro que se envolveu com a política e colocou os pés pelas mãos. Mas vamos... E a coisa é que no sentido que ele sozinho assim, tinha um obsessor, mas ele diz assim, ele com esse pensamento dele de autopunição, ele conseguiu fazer com que esse encapsulamento acontecesse, embora o outro lá também ajudou com umas vibrações. Agora, para sair disso, ele não sai sozinho. Não. É interessante. Como é que precisa de uma equipe, de uma assistência, de um hospital. Olha a consequência disso tudo. Algo que poderia ter sido evitado, claro, né? Mas quer dizer, como é que ele se enfiou nessa situação? Como é que ele ia sair agora sozinho, se não é essa ajuda? Ele não tinha condições. Para você entrar no atoleiro, você entra sozinho. Para você entrar no poço de areia movediça, você entra sozinho. Mas para sair, você precisa de ajuda. Exato. Um carro, para entrar no barro e atola sozinho. Mas para sair, tem que ter um cabo de aço, um trator para puxar. Um trator para puxar. Uma força muito maior do que aquela que foi necessária para entrar ali. E, novamente, a gente recomenda ler a questão 459, ler o livro todo, mas livro dos Espíritos, questão 459, são os Espíritos que influenciam na nossa vida mais do que podemos imaginar, mas continua lendo, lê o capítulo todo, a 467. Tem o homem como eximir-se da ação de espíritos perturbados e perturbadores? Sim, porque em verdade só se aproximam de nós aqueles que nós atraímos. Quando eu começo a... Desculpa o verbo que eu vou usar. Quando eu começo a feder, a parar de escovar os dentes, de tomar banho, meu corpo começa a exalar fluidos, elementos. Meu quarto fede, minha roupa fede. Entra no carro de uma pessoa que fuma. O cheiro é diferente do carro de uma pessoa que não fuma. Não adianta pôr esse perfuminho de carro lá para tampar o sol com a peneira. Entra no carro de uma pessoa que fuma. Fica impregnado daquilo. Eu já fumei. O que pagou meus estudos foi dinheiro de fumo. Meu pai tinha tabacaria em Astolfo Dutra, armazém de fumo. Aproxima de alguém que bebe, o hálito dele.
Tem 2, 3 dias que ele não bebe, mas o suor dele exala cheiro de álcool. Como é que faz? Então, esse espírito que aproximou dele, aproximou porque ele abriu as comportas. Ele baixou o nível para a frequência em que o espírito domina. Eu não entendo de política do Estado, mas eu entendo de política do município. Aqui eu domino. Se você se candidatar a deputado estadual, eu perco o contato com você. Mas se você se candidatar a vereador, eu acompanho as reuniões da Câmara aqui em Juiz de Fora. Aí eu posso te fazer um link com você. Temos que pensar nisso. Em deplorável estado mental e físico desencarnou. Também não é para menos. Jugulado a estranha obsessão por ressonância dos pensamentos perversos do inimigo, que o guardou no pórtico da imortalidade, encarcerando nos fios vigorosos da própria urdidura mental e recambiando para o escuso recinto onde se homiziava. Então ele ficou preso naquelas teias. Ali, sob hipnose cruel, vergastou por mais de um decênio, após o que foi transferido para nosso hospital por intercâmbio do paizinho abnegado, aqui demorando-se até esse momento, quando começa seu processo de despertamento para o encontro lúcido com a realidade. Se você está acompanhando o seu livro, você acabou de ver um fenômeno anímico. O texto fala mãezinha abnegada, mas eu coloquei paizinho. O livro é meu e o paneiro que eu quiser. Não é assim, não, pô. As mães, por isso o Chico dizia que a prece das mães arrebenta as portas do céu. Deus meu, exclamei emocionado, quanto a aprender e corrigir no mundo íntimo. Alberto, sempre silencioso, porque ele já está num nível, nestes assuntos, de mais conhecimento do que o Filomeno. Então ele não faz pergunta, ele já conhece o mecanismo, ele já trabalha nessa clínica hospitalar espiritual há não sei quanto tempo, não lembro quanto, ele contou lá no princípio do livro. Mas ele já tem domínio da situação. Ele deixa para o Filomeno fazer as perguntas. Alberto, sempre silencioso, então, aduziu com jovialidade. Não é por outra razão que o mestre nos informou, mais será pedido aquele a quem mais foi dado. Eu não sei de cor onde é que está isso no Evangelho, mas eu tenho aqui meu guia espiritual de lado. Vamos consultar onde que está. Deixa eu ver aqui. Tim, há muito foi dado, é uma parábola bíblica. Lucas 12, 47 e 48. Então, muito será pedido a quem muito foi dado. Lucas 12, 47 e 48. De fato, quem possui a luz embutida na mente e no coração, não pode andar em trevas. Gente, olha aqui. Pego isso que está aqui, ó. Esse aparelhinho que está aqui. Venho aqui e faço isso que está aqui, ó. Pronto, ó. Tem um foco de luz aqui agora. Ilumina a minha mão, ilumina o ambiente. Então, até o telefone celular tem luz própria, além da luz do visor. Você acha que você é filho de quê? Das trevas? Não. Mesmo que você faça cultos satânicos, demoníacos, não sei o quê, isso é falta de equilíbrio pessoal. Quem possui a luz embutida na mente e no coração não pode andar em trevas, semear escuridão, para tanto apagando a própria claridade íntima, pois que sem qualquer dúvida voltará a percorrer o mesmo caminho e o defrontará conforme o haja deixado. Aí eu vou lá na Inglaterra, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. O criminoso sempre volta à cena do crime. Temos que pensar nisso. Assim, emocionados e reconhecidos, despedimos-nos do culto e generoso médico, rumando ao gabinete do Dr. Inácio, onde éramos gentilmente aguardados.
É isso aí, queridos. É isso aí. Vale a pena reler o capítulo umas 2, 3 vezes, hein? Não acha que está no final do livro que não tem nada, não. Informações importantes até no final do livro. O último, penúltimo capítulo. O próximo capítulo vai ser o Lições de Sabedoria, né? E aí mesmo. vai encerrar. Vai encerrar. Mostra a capa do livro aí de novo, Verônica. Olha aí, gente. Se você ainda não tem o seu, compra. Lembra? Ah, eu achei aqui, vou baixar um PDF. É pirataria. É esse livro aí, e agora mais do que nunca, com o Desencarne do Divaldo, comprar um livro espírita da editora Leal é ajudar a sustentação dos trabalhos do companheiro Divaldo na Mansão do Caminho. Numa emergência, ter que fazer um estudo e não achou o seu exemplar do livro, já aconteceu comigo. Mas deleto e minha biblioteca pessoal está aqui. Minha biblioteca pessoal está aqui. Então vamos reler o capítulo 21, que é o de hoje, o Experiência em Comum, e vamos ler e reler várias vezes o capítulo último, que é o Lições de Sabedoria, que nós vamos abrir o mês de setembro com ele. 4 de setembro. Tá bom? Muito, 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 muito bem. Verônica, querida, estamos aí então vencendo essa etapa. Querido internauta, agradecendo a sua presença, a sua participação, agradecendo a Jussara mais o Chaves, vibrando em favor de todos e lembrando que juntos conseguimos resultados muito maiores. Verônica, suas palavras finais. Esse livro trouxe para a gente muita coisa boa, muita reflexão, muita informação. O Manuel Filomeno nos ajuda muito. Então, nós temos que ser muito gratos, né, a esse trabalho dele, ao trabalho do Divaldo, lembrar deles nas nossas orações, nas nossas preces, porque se não tivéssemos isso, como é que a gente ia compreender, saber de uma situação como essa, de um centro cirúrgico no mundo espiritual, com todos esses detalhes que ele nos trouxe. Então, nossa gratidão a esses companheiros que fazem isso para nos ajudar, para que amplie o nosso conhecimento e que a gente possa ter consciência das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. E contamos com vocês na próxima semana para a gente encerrar com chave de ouro esse livro. Muito bem. Eu recebi uma mensagem de uma amiga minha de infância, Nércia. Ela participou daquela turma dos 21. Que ficamos do primeiro ano primário até o terceiro de contabilidade na mesma sala. E ela estava dizendo que foi à Bahia e foi à Mansão do Caminho. Aí eu falei com ela, dei as dicas para ela, e ela ficou maravilhada com a Mansão do Caminho. Então, se algum dia você, cara internauta, for a Salvador fazer turismo ou visitar um amigo, um parente, tendo a oportunidade, vai no bairro Pau da Lima, telefona antes, marca, se possível vá numa tarde em que à noite vai ter reunião pública e tem um tour que eles fazem pela Mansão do Caminho, são 90 mil metros. Eu costumo dizer que a Mansão do Caminho é um pedacinho das colônias espirituais na Terra. Tive a oportunidade de passar momentos muito agradáveis ali com a Kátia, depois também levei a Alice, mas a mãe dela pequenininha, o tio Nilson abriu os braços, a Alice despencou. Quando o Divaldo abriu os braços, a Alice virou a cara e não quis nada com o Divaldo, não. Ele falou, deixa, não força não, que ela deve estar vendo comigo coisa que está assustando ela. Foi uma farra. Então, indo a Salvador, vale a pena conhecer a Mansão do Caminho, passar uma tarde ali agradável e tudo mais. Tem livraria, tem todo um trabalho estrutural muito bom. E escolas, creches, berçários, é algo divino. Tá certo? Muito bem. Lembre gostou do estudo de hoje? Curte, compartilha, comenta. Deixa o seu comentário. Entra também no youtube.com/Falcone Espiritismo. Eu tenho postado palestras antigas minhas lá, como palestras atuais, e vamos trabalhar-nos. Vamos trabalhar-nos por quê? Porque quanto mais a gente estuda e mais a gente escuta palestras, estudos via internet, abre a nossa mente e nos facilita vacinas contra a bendita da obsession. Não sei se a pronúncia está correta, mas é algo mais ou menos assim.
Verônica, um grande abraço para você. Então, vamos fazer a nossa prece, vibrarmos por tudo e por todos, rogando as bênçãos de Jesus para o nosso Brasil e para todas as nações do planeta Terra. Amigo e mestre, agradecemos a oportunidade do conhecimento para a doutrina espírita. Que possamos honrar essa oportunidade, buscando, como diz Kardec, sermos hoje melhor do que ontem estávamos, para amanhã avançarmos ainda mais, diminuindo a distância que nos separa de ti. Abençoa os nossos propósitos de reclamar menos, agradecer mais, de equivocar-nos menos, de acertarmos mais, e que possamos, onde estivermos, sermos as cartas vivas do Evangelho, rogando paz para os que estão no tormento dos pensamentos de depressão, de ansiedade, de obsessão, de auto-obsessão, para aqueles que estejam na frequência de pensamentos suicidas, que as bênçãos divinas se façam, agora que o mês de setembro está chegando, que é o Setembro Amarelo, que as palestras espíritas, que os trabalhos possam auxiliar, e as nossas vibrações também, irmãos e irmãs que estejam nessa frequência. Dando graças a Deus, encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, semana que vem, estamos de volta. Não é isso? Verônica, grande abraço. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.